E nessa manhã, gostaria de compartilhar aos irmãos sobre os resultados da ausência e presença de Deus. Quais são os resultados que nós temos quando Deus está ausente da nossa vida, das nossas decisões, e o resultado quando há a presença de Deus também em todo o âmbito do nosso coração, da nossa mente, enfim, da nossa vida. Capítulo de número 4 de 1 Samuel, verso 1, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, disse certamente um dos comandantes. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugia para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E que o Senhor fale cada dia mais aos nossos corações. E os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, particularmente eu sou muito apaixonado por esse texto, devido aos ensinos também, evidentemente que toda a palavra do Senhor nos traz ensinos, mas de forma especial aqui, porque nós vamos ver, como nós dissemos inicialmente, qual é o resultado quando Deus está ausente das nossas decisões, quando Deus não é consultado, quando Deus de forma nenhuma é rogado para que as nossas decisões, para que tudo que façamos, planejamentos, enfim, quando Deus ele é ausente, meus irmãos, há uma tragédia imensa. Mas também nós vamos falar sobre quando o nosso Deus é consultado, quando Ele está presente na nossa vida, quando Ele é querido, antes de tudo acontecer, Ele é o primeiro sobre todas as coisas. Vimos aqui, na leitura, que Israel, ele agora sofre uma grande derrota. A palavra do Senhor nos diz, no 1º capítulo de Samuel, que o Senhor Deus concede graça a Ana. Ana era estéril, nasce Samuel pela misericórdia do Senhor. Samuel já tinha sido então entregue nas mãos de Deus. No momento certo, Ana chegou lá diante de Eli, o profeta então em Israel, para oferecer Samuel como aquele que serviria na casa do Senhor. Mas havia, meus irmãos, algo interessante e preocupante na época, como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 22 e 25, que vai relatar a seguinte situação que estava ali na casa do Senhor, principalmente em se falar do profeta Eli. Eli era um homem velho,
e ouviu tudo que os seus filhos estavam fazendo. Os filhos dele faziam o que Ofni e Finéias, se deitavam com mulheres que estavam ali servindo à porta do encontro. E o Senhor Deus, meus irmãos, já estava, na verdade, não se agradando disso, evidentemente. O que o texto ainda vai falar, que o profeta Eli, ele de uma certa forma até repreende, mas esses filhos de Eli tinham uma fama, meus irmãos, terrível. De quê? De também de comer os sacrifícios que eram dados ao Senhor. Ou seja, não havia temor nenhum no coração dos filhos de Eli. E também o que acontecia no meio disso? Não havia honra a Deus, não havia temor ao Senhor, não havia entrega dos filhos de Eli, e muito menos de Eli, em relação ao Senhor. No verso de número 29 do livro de 1 Samuel capítulo 2, está escrito que eles tratavam com desprezo os sacrifícios do Senhor. Eles tratavam com desprezo, na verdade, toda a oferta que era dada ao Senhor. E eles se engordavam, ficavam gordos com isso. E evidentemente, isso porque faltava a palavra de Deus sendo ministrada, como deveria ser, tanto dentro da casa do Senhor, como também para a nação de Israel. No capítulo de número 3 do livro de 1 Samuel, versículos 1 e 2, o Senhor está diante de Eli. E a palavra do Senhor para Eli é o seguinte: olha, naqueles dias não havia uma manifestação real do Senhor, porque a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, era muito pouco propagada. Não havia o interesse que a palavra do Senhor fosse lida dentro da própria casa de Deus, na própria casa de Eli. Não havia o interesse em relação às santas escrituras. E nós sabemos isso, meus irmãos, que quando não há temor a Deus, quando a palavra do Senhor é desprezada, quando nós até mesmo nos utilizamos das bênçãos do Senhor apenas para algo egoísta, é preocupante. E diante disso, qual é o resultado? Capítulo de número 4. Não é Israel que vai contra os filisteus, são os filisteus que se levantam contra Israel. E aqui, meus irmãos, eu percebo não o agir dos filisteus, mas o agir de Deus para mostrar a Israel que eles estavam muito longe dos propósitos. Porque nós vamos perceber aqui que os próprios israelitas entendem: quem derrotou Israel não foram os filisteus. Eles expressam: por que que Deus nos derrotou? Por que que Deus nos venceu? Mas por que, meus irmãos? Por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, que nós relatamos aqui. A palavra do Senhor veio a todo Israel, mas eles desprezavam a palavra. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós como cristãos temos desprezado a palavra do Senhor? Nós não temos tido temor a Deus, nós não tememos a Deus no trabalho, porque usamos de palavras de baixo escalão, rimos de piadas imorais, não tememos a Deus dentro da nossa própria casa, porque Deus não é adorado dentro da nossa casa, o Senhor não é consultado nas decisões do nosso lar, e muitas vezes não temos temido a Deus nem mesmo dentro da própria casa dEle, porque chegamos aqui, meus irmãos, estamos mais preocupados em relatar a semana, que isso não é o problema, mas usamos a casa do Senhor apenas como um fator de encontro, um desencargo de consciência, um momento para dizer: eu fui à igreja, e nada mais. Falta-nos temor. E o resultado da falta da consulta a esse Deus, e não a obediência às suas ordens, está aí no capítulo 4, verso 3, a parte B. Olha só o que está escrito. Capítulo 4, verso 3, na parte B, vai dizer o seguinte: porque o Senhor nos derrotou, porque o Senhor nos venceu. Primeiro, eles são vencidos pelo próprio Deus, pela presença do Senhor. Outra coisa, eles substituíram o temor a Deus pelos utensílios de Deus. Observe bem,
Continuando a leitura, no verso de número 3. Eles entendem, o Senhor nos venceu. Aí qual é a ideia aqui? Bem, nós fomos vencidos porque a arca de Deus não estava conosco. Nós somos vencidos porque nós não percebemos que a arca, que representa a aliança com esse Deus, não está conosco. Porque algumas vezes, meus irmãos, a arca era um fator de, como podemos dizer assim, olha, há uma vontade do Senhor. A arca está ali porque Deus quer se manifestar. Então muitas vezes, quando a arca do Senhor estava no meio de batalhas, ali representava que o Senhor estava com eles. O Senhor iria, a partir dos seus soldados de Israel, vencer os seus inimigos. Mas neste momento eles entendem, opa, está nos faltando um utensílio. Fomos vencidos porque a arca de Deus não estava conosco. Continua a leitura, está com a Bíblia aberta aí? Vamos trazer de Siló a arca da aliança, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Observe bem, eles entendem que foi Deus quem venceu, mas ele diz, bem, nós fomos vencidos porque a arca não estava conosco. Meus irmãos, a grande questão aqui não era a presença ou a ausência da arca, era a falta do povo ter consultado a Deus primeiro para saber se era para sair para a peleja. Mas há um agravante, como nós dissemos, não havia temor, não havia importância da palavra, estava tudo assim, sabe, tudo bagunçado. A casa do Senhor, meus irmãos, havia algo terrível, havia ali adultério, prostituição, e as pessoas ali da casa do Senhor, principalmente o profeta Eli, não se preocupava. Então eles trocaram a presença de fato de Deus pelo utensílio, que é a arca. Evidentemente, meus irmãos, que para uns diz o seguinte, vamos fazer a campanha, e fazem aquela arca, né? Sal grosso, vassoura ungida. Muitos acham que o simples fato de andar com a biblinha debaixo do braço é suficiente. Muitos acham, olha, eu estou dizimando, eu vou ter vitória. Estamos trocando as ações, as práticas, pela presença real do Senhor, pela busca santa de um Deus santo. Eles entendem, vamos buscar a arca, utensílio, é a arca que vai nos fazer vencer. Eles achavam também que o fato de servir a Deus, apenas dizer que Ele é Deus, seria suficiente para garantir a vitória. Eles achavam, não, estamos trabalhando para Deus e isso é suficiente. Meus irmãos, trabalhar para Deus, sem de fato santificar a vida, buscá-lo, ter qualidade dessa busca, meus irmãos, não basta apenas dizer que servimos ao Senhor, devemos servi-lo de todo o coração, e isso se faz com vida santa. Ninguém serve a Deus plenamente se não tiver uma vida santa. Eles achavam, mas Deus está conosco, Ele fez-nos vitorioso, olha, nos fez passar pelo mar, Ele é quem realmente destruiu os egípcios. Não basta apenas pensar sobre Deus, é necessário viver Deus. Eles achavam também, como também foi a leitura dos filisteus, verso de número 5, houve um grande barulho quando a arca de Deus chegou. Na verdade, a primeira vez que eles foram vencidos, onde 4.000 homens morrem, já era para eles terem parado ali e ter feito o seguinte, vamos santificar a nossa vida, porque alguma coisa aconteceu aí e não está certa. Vamos parar por aí. Tem gente que é assim, quando sofre uma derrota, decepção, e fala, eu vou continuar, devemos continuar assim, mas devemos parar e entender, peraí, por que isso aconteceu? Deixa eu buscar um pouquinho mais a Deus para saber se aquilo que realmente eu vou realizar é de fato a vontade do Senhor. Peraí, já que isso aqui não deu certo, deixa eu consultar um pouquinho mais a Deus, deixa eu orar mais um pouco mais, deixa eu santificar um pouco mais. Mas não, o utensílio chegou, porque substituíram o temor ao Senhor pelo utensílio. Aí a palavra do Senhor diz que houve o que, meus irmãos? Um barulho.
Talvez um pentecostal bem fervoroso a dizer: aqui foi um Pentecoste, pastor. Se a gente observar bem, meus irmãos, o barulho que eles fizeram aqui, se a gente olhar Atos 2, apesar que o barulho ali veio de Deus, veio dos céus, esse barulho veio de homens. No dia do Pentecoste, o grande barulho que se ouviu foi o do vento que o Espírito Santo soprou. Aqui o barulho é de homens, é da carne. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler, verso 5. Quando a arca do Senhor, da aliança do Senhor chegou, no arraial, os israelitas gritavam o quê? Tão alto que o chão tremeu. Eles estavam em Ebenezer, filisteus em Afeca, do outro lado. Os filisteus, meus irmãos, sentiram o poder das vozes, ao ponto que os soldados ficaram com medo. Os soldados tremiam. Imagine só, meus irmãos, um estádio de futebol, todo mundo num som ensurdecedor, né? A coisa tremendo. Mas ali eles acharam: opa, olha o barulho. Talvez eles tivessem entendido: olha, esse barulho é o barulho que vamos ganhar. O barulho foi manifesto naquele lugar de uma forma tão grandiosa que tudo tremeu, os filisteus tremeram. Aí puderam pensar: sim, agora nós vamos vencer. Meus irmãos, barulho também não traz vitória. Barulho também não é símbolo de poder de Deus. Porque quando o barulho vem de Deus, vem do alto. Mas quando vem de homens, é derrota. Quantas pessoas em nome de Deus agem e não em conformidade com a palavra e ainda dizem que são de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que se utilizam de línguas estranhas para dizer que Deus está movendo, mas a vida é um sepulcro caiado, porque a língua é apenas para manifestar que é santo, mas de santo não tem nada. Quem é santo fala pelo Espírito e não por si mesmo. E qual o resultado que trouxe isso da ausência de Deus? Capítulo 4, verso 3, parte A. O povo voltou por arraial derrotado. Verso de número 10 está escrito: os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, e eles fugiram para a sua tenda. Foi uma grande derrota em Israel, porque em Israel foram mortos 30 mil homens. Na primeira vez 4 mil, segunda vez 30 mil homens. Resultado da ausência de Deus, resultado da ausência da ordem de Deus. Qual é a outra ação, qual é outro resultado que ocorre quando Deus não é consultado, quando Deus não é temido, quando damos importância mais às coisas do mundo do que à palavra de Deus? Verso de número 12, no capítulo 4 que nós estamos lendo, parte B, está escrito o seguinte: ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. O que acontece aqui? Eli cai em desespero quando ouve que Israel foi vencido. Eli, meus irmãos, se desespera, ele rasga a roupa em ato de desespero. Verso de número 14: Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então um homem correu e deu as notícias a Eli. Qual é a notícia? Eli, o povo foi derrotado e os teus filhos morreram, porque o outro resultado da ausência de Deus é morte. Verso de número 18: quando ele fez menção da arca de Deus, porque ouviram que a arca também foi roubada, ele caiu de cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ofni e Finéias também morreram. 34 mil homens guerreiros de Israel morreram, resultado da ausência de Deus. E quando eu falo também de morte, não falo apenas questão física, não. Quantos estão mortos espiritualmente? Não conseguem vir mais para a casa do Senhor porque estão mortos. Acham
e tem condições de vir para a casa do Senhor, que pela televisão, ao vivo, é suficiente para dizer, não, mas eu estou assistindo o culto pela televisão. Meu irmão, sim, o culto se faz a Deus presencialmente. Porque se a gente for olhar culto na palavra do Senhor, tem presença de pessoas, congregação. E tem muita gente fraca. Eu estou falando para vocês que estão em casa, que não tem mais coragem de vir à casa do Senhor, e acham que estão com vida com Deus. Eu não falo para os doentes, eu falo quem tem possibilidade. Vai morrer espiritualmente, tá? Porque sem busca ao Senhor, sem congregar, as pessoas morrem, não tem mais vontade, não desejam mais para a casa do Senhor. A leitura se torna uma interpretação pessoal, mas não espiritual. Qual é o outro resultado? A tristeza. Até mesmo no momento que deveria existir alegria. Olha só o que está escrito no versos 19 e 20. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, e que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, minha senhora, você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez coisa alguma, mas deu à luz ao menino, que chamou de Cabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, a mãe, eu penso assim, que momento glorioso é o nascimento de uma criança. Aquela mulher certamente estava esperando meses e meses. Ela sentia certamente, a criança mexendo dentro. Talvez, meus irmãos, ela ficava na expectativa, olha, eu não vejo a hora de ser mãe, porque ser mãe, uma mãe que fazia parte da nação de Israel, quanto mais filhos, melhor. Quanto mais filhos, mais valor ela tinha. Mas observe bem, ela não se alegra pelo nascimento do filho, porque uma tragédia aconteceu. A presença de Deus já não estava mais em Israel. A maior alegria, meus irmãos, e minha família sabe, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo minha família, mas Deus eu amo muito mais. Não se compara, não se mensura o amor de Deus. Sem Deus, você pode estar envolvido com vários familiares à sua volta. Essa mulher se entristece no momento que deveria estar alegre. Mas por que isso aconteceu? Porque a presença de Deus foi-se embora de Israel. Foi embora, meus irmãos, da vida dos israelitas. E eu quero perguntar a você, como é que está sendo a tua alegria dentro de casa? Ontem, conversando com a irmã, quando um jovem tomou conhecimento da partida do seu pai, é evidente que a gente sente, a gente fica sentido, principalmente pessoas que nós amamos. Mas quando uma pessoa, meus irmãos, que vai, e começamos a perceber que essa pessoa que foi mais importante do que Deus, tem coisa errada aí. Quando colocamos nosso filho como se fosse a alegria da nossa casa suprema, tem coisa errada. Tem coisa errada. E isso que aconteceu em Israel. Mas há também a outra questão de quando Deus é presente na nossa vida. Quando Deus faz parte das nossas decisões. Quando o Senhor é consultado em todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. E aqui já vou partindo para o término da nossa mensagem. Evidente, quando os irmãos vão abrindo. Depois da grande derrota, vem depois a solicitação do povo pedindo o rei, achando também que o rei resolveria o problema de Israel. Nós sabemos, meus irmãos, que no momento em que Saul se torna rei, o Senhor concede misericórdia sim,
Mas Saul também entra, toma uma decisão que não é de Deus, quando vai sacrificar aquilo que não era para ele ser feito. E a gente sabe disso, as tragédias. Então Davi é ungido rei em Israel, um menino temente ao Senhor, que amava o Senhor, que louvava o Senhor. E terça-feira tivemos uma palavra aqui, se a gente usa espada ou usa harpa, pastor Moisés ministrou. E a gente tem a hora que a gente está usando, em vez de usar a harpa, está usando a espada dentro de casa. Então ele é ungido rei, é um adorador, considerado um homem segundo o coração de Deus. E olha o que acontece quando Deus está presente na nossa vida. Mas perceba uma coisa, até então a arca do Senhor ainda não estava na cidade de Israel, na cidade de Davi. A arca ainda estava assim, em rotas, porque os filisteus tomaram. Depois os filisteus não queriam mais a arca do Senhor, porque isso trouxe muita tragédia, e foi rodando, né? Foi fazendo um turismo a arca do Senhor. Então até aqui, a arca do Senhor não estava mais ainda na cidade de Davi. Mas olha só o que acontece. Capítulo de número 5, livro de 2 Samuel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha o que, meus irmãos? 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Perceba uma coisa, Davi agora é ungido. 1 Samuel capítulo de número 16, verso 13, Saul naquele momento, Samuel unge Davi a rei, o Espírito Santo se aposta de Davi. Agora, de forma oficializada, Davi é o rei sobre Israel. Mas percebam uma coisa, Davi estava andando em consonância, em harmonia com Deus. E o que ocorre aqui, meus irmãos? Os inimigos souberam que Israel agora é rei. E quem se levanta para pelejar contra Davi e Israel? Os filisteus. Os filisteus novamente se levantam contra Israel, se levantam contra Davi, porque souberam que lá atrás, né? Matou o gigantão lá. Opa, vamos levantar contra agora Davi. Verso de número 19. Como está o coração de Davi? Davi tem certeza da graça vitoriosa de Deus. Por quê? Davi temia o Senhor, fazia a vontade do Senhor, buscava o Senhor e andava em harmonia com o Senhor. Verso 19 do capítulo 5 de 2 Samuel vai dizer o seguinte, na parte B desse versículo, vai dizer assim, capítulo 19: o Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. O que ocorre aqui antes disso? Davi consulta o Senhor: posso ir? Mas a arca não estava presente. Mas ele disse: posso ir? Observe bem, Davi não substitui Deus pelo utensílio, não substituiu Deus pela arca. A arca era um símbolo importante de Israel, mas Davi entendia que Deus era mais importante do que o símbolo de Israel. Ele consulta o Senhor, e aqui ele tem certeza da graça vitoriosa de Deus. Por quê? Verso de número 20, está com a Bíblia aberta? Então Davi foi até Baal-Perazim, e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Davi
ao consultar a ordem do Senhor, além de ter a certeza da vitória, porque Deus era com ele, ele entende que é Deus quem rompe as muralhas, é Ele quem rompe os inimigos, é Ele quem abre o caminho. Assim é Deus na nossa vida, quando Ele vai na frente, nos dá a ordem e diz: eu sou contigo, eu estou contigo. Pode se levantar gigantes, inimigos, enfermidade, Ele romperá diante dos nossos olhos, porque Ele é poderoso. Quando nós consultamos a Deus, o que também acontece é a certeza que as nossas estratégias, na verdade, são falhas, mas a de Deus são sempre as melhores. Olha só o verso 23, parte B. No verso 23, a parte B, está escrito o seguinte: Davi consultou o Senhor, certo? Aí o Senhor Deus diz: Davi, você não vai atacar pela frente não, meu filho. Você vai atacar por trás, você vai rodear por trás. E quando você é o rodeário, você vai atacar. E você vai atacar isso diante das amoreiras. Observe bem. Davi, ele vê o Senhor rompendo. Mas ele diz o seguinte: espera aí, Senhor, o que é que eu faço agora? Como vai ser? O Senhor fala: você não vai atacar de frente não. Diferentemente do que acontece em 1 Samuel capítulo 4. Israel sai a peleja com os filisteus, morrem 4.000 homens. O que era para eles terem feito? Senhor, e agora? O que a gente deve fazer, hein? Já que fomos vencidos, já que o Senhor mesmo quem nos venceu. Ali já era para ter percebido que Deus, meus irmãos, não estava naquele negócio. Falta de sensibilidade espiritual em relação à voz de Deus. Mas aqui o que acontece? O Senhor já rompe, já manifestou que Ele estava com Davi. Mas Davi fala: e agora, Senhor, eu vou fazer o quê? Deus fala: dá a volta. Muitas vezes nos falta isso. Ele consulta, ele percebe que as estratégias de Deus são as melhores. E não apenas isso. Ele percebe aqui que o barulho que é percebido não é por Davi, é Deus quem chama a atenção para o barulho. Antes foram os homens que fizeram barulho, ao ponto de estremecer terra, ao ponto dos filisteus ficarem tremendo. 1 Samuel capítulo de número 4. Mas aqui, depois que Davi, de forma oficializada, é rei, ele também ouve um barulho, mas o barulho agora foi Deus quem chama a atenção em relação a isso. Verso de número 24. Está escrito o seguinte: Deus fala para Davi: quando você, Davi, ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então você vai entrar em ação. E o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Percebam? Agora, quem é que chamou a atenção para o barulho? Deus. Quem fez Davi perceber o barulho? Deus. Ali o barulho do povo que estava na carne era o barulho da carne. Agora quem chama a atenção do barulho é Deus. Ele falou assim: olha, eu vou dar para você um sinal. O sinal vai ser quando você ouvir a marcha. Pode sair para pelejar. Pode sair para pelejar. E o Senhor Deus estava com Davi. Diante disso, quais são os resultados quando a presença do Senhor está em nós? Qual é o resultado quando consultamos a Deus? Qual é o resultado quando Deus, na verdade, é primazia? Qual é o resultado quando nós não substituímos Deus pelos utensílios? Como dia o irmão, eu já disse aqui na igreja, chegou. E muitos anos atrás nós tínhamos um púlpito de madeira, né, bem grandão, cheio de cupim, meus irmãos. Cheio de cupim aqui. Estávamos até com receio de o piano receber a investida dos cupins. Aí quando nós fomos trocar, né, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu acho que o senhor deveria trocar o púlpito da igreja não, porque aquele púlpito é santo. Meu irmão, eu olhei para a cara daquela bênção. Eu falei: senhor, falta a escola bíblica dominical. Isso aqui, meu irmão, fala, dá glória a Deus, prega, não prega, porque Deus não mora em objetos. Você sabia que tem muito crente que se preocupa mais com isso aqui do que com vida?
As pessoas dizem assim, não, pastor, no púlpito, no altar, isso aqui, o altar, meu irmão, isso aqui é um púlpito, não é altar, altar é isso aqui. Altar é isso aqui. É isso aqui que tem que estar ajustado. Eu entendo que quem vai ministrar a palavra do Senhor precisa ter vida com Deus. Mas a minha vida com Deus, ela não pode ser apenas aqui. O André não pode ter apenas vida com Deus aqui. Eu tenho que ter vida com Deus quando estou assentado. Eu tenho que ter vida com Deus quando eu estou em casa. Eu tenho que ter vida com Deus quando eu estou no trabalho. Em qualquer lugar. Aqui é evidente que nós buscamos. Qual é o intuito de estarmos na casa do Senhor? Buscar ao Senhor, santificar mais ainda a vida. Ouvir a palavra do Senhor, adorá-lo. Orar, sim. Mas as pessoas estão achando que só podem santificar a vida o dia que vai subir aqui para cantar ou pregar. Aí vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no pecado. Aí quando chega domingo para ministrar, estou falando aqui com os ministros de louvor, com os corais dessa igreja, com os pastores, presbíteros, diáconos, qualquer pessoa que sobe este lugar para falar sobre Deus ou cantar sobre Deus. Vida com Deus não se faz quando eu subo, não. Vida de Deus aqui. Tem uma música que eu cantava quando eu era do quarteto. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Eu não estou falando que a gente vai desprezar terça, culto de quinta de forma nenhuma. Eu estou falando que tem muitos acham que vida santa só se faz aos domingos. Oh, meus irmãos, olha o que acontece na vida de Davi. A arca não está presente. Mas Davi deseja que a arca do Senhor esteja no lugar certo. Mas a arca não está presente. E aí? Davi tremeu? Não, Davi entendia que Deus está acima de todas as coisas. Ele perscruta os nossos corações. O Espírito dele sonda-nos todos os dias e nos pesa sobre a balança. Resultado: Deus dá disposição para agir. Verso 2 e verso 12 do capítulo de número 6 do livro de 2 Samuel, está escrito o seguinte: Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalã de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Verso de número 12. Avisaram o rei dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Percebam uma coisa: o Senhor deu disposição a Davi, porque ele ouve a notícia de que o Senhor abençoa, que o Senhor tem abençoado. Quando a presença do Senhor é conosco, quando Ele nos dá ordem, consultamos o Senhor, temos disposição para sair, e temos também, meus irmãos, alegria em ouvir que outros estão sendo abençoados. Quando a presença do Senhor está em nossa vida, qual é o resultado? A vontade de buscá-lo de forma incessante. Versos 13 e 14 do capítulo 6 está escrito assim. 13 e 14. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Verso de número 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi, meus irmãos, estava ali de forma incessante buscando ao Senhor, expressando com os seus gestos ao Senhor a sua alegria, os seus lábios a alegria. Ele buscava ao Senhor. A arca do Senhor, quando ali deram 6 passos, ele sacrificou, buscou ao Senhor de forma incessantemente. Ele estava buscando ao Senhor. Por quê? Porque outro resultado da presença do Senhor é a alegria. Leia o verso de número 5, capítulo 6. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor. Todo o povo que tinha tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos, estavam adorando o Senhor. Olha só o verso de número 15. Assim Davi com todo Israel levou a arca
mas levava com júbilo ao som de quê, meus irmãos? De trombetas. 1 Samuel capítulo 4, Israel estava triste, derrotado, decepcionado, havia morte, mas aqui, quando a presença do Senhor é sobre nós, está na nossa vida, recebemos uma alegria que o mundo não pode dar, ficamos alegres por uma alegria que o mundo não pode oferecer. Estamos em guerra, às vezes padecemos sim, mas estamos alegres no Senhor, nos regozijamos no Senhor, jubilamos a esse Deus poderoso, porque Ele é a razão de toda a nossa vida. E por fim, o resultado da presença de Deus é uma bênção que Ele mesmo concede. Olha só o verso de número 11. Olha só o que acontece no versículo de número 11. A arca do Senhor foi para Obed-Edom. Ficou lá durante 3 meses. Bastou apenas 3 meses para que essa casa fosse abençoada. Meus irmãos, tem muita gente projetando a bênção de Deus para que há 15 anos. Existem coisas específicas que talvez nós nunca receberemos de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Existem coisas que você está pedindo, talvez Deus nunca vai conceder, porque Deus não é obrigado a nos dar nada. Sabe o que nós merecemos, meus irmãos? O inferno. Sabe o que nós merecemos? Sermos condenados. Se algum merecimento temos, é isso daí. Mas a misericórdia dele que dura para sempre. E é a causa de nós não sermos consumidos. Em suas mãos a sua bênção. E a maior bênção Ele derramou sobre nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resultado da bênção do Senhor é um resultado de uma alegria indizível. O resultado da presença do Senhor é resultado de dispormos o nosso coração para sermos servos. O resultado da presença do Senhor em nossa vida é manifestar em nosso lar, a casa, a glória dele é manifesta, e nós manifestamos também a alegria nele. Se Deus está ausente da sua vida, meus irmãos, eu tenho um recado para te dar. Venha logo para Jesus, confesse a sua vida a Jeová. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, corre logo para Ele, porque poderá ter morte, cheiro de morte na panela. Corre para Jesus. Você pode se colocar de pé, você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor pela sua presença. Aleluia! Levanta as suas mãos e agradeça ao Senhor. Ele está aqui, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é Ele quem nos ajuda. E mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a sua presença me garante segurança. Não há outro além dele. O Senhor dos exércitos está contigo, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante suas mãos, você pode agradecer. Graças, Senhor. E peça, Senhor, seja conosco, nos ajude, Senhor. Vamos cantar com formoso és. Quão formoso és, Rei do sua glória. Não apenas os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia, mas sua glória. Toda a terra está cheia, sua glória enche o céu. O que mais? Eita glória! Porque, meus irmãos, estar em tua presença, maravilhoso és.
Maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é. Primeiro convite: alguém que nessa manhã deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, deseja confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Se você assim deseja, levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Alguém que nessa manhã está afastado dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, estar longe de Deus é pelejar contra um tsunami, e ninguém vence tsunami. Mas alguém aqui deseja se retornar ao Senhor? O Senhor deseja? O Senhor deseja retornar ao caminho do Senhor? O Senhor quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Quer? Então vem para cá que eu quero orar pelo Senhor. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Eu também estou feliz. Ó Deus, o Senhor é bom. 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 Senhor, a tua presença é maravilhosa. Olha o teu filho, Senhor, diante de ti. Seja a tua bênção sobre a vida dele. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que ele presencie de forma palpável o Senhor todos os dias. Crava no coração dele, na tábua do seu coração, a tua palavra, Senhor. E que ele vivencie momentos, ó Deus, na tua presença. E mesmo em tantas lutas e adversidades, seja pois a tua bênção sobre ele. É assim que como igreja nos alegramos, nos regozijamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Posso dar um abraço, Senhor? Obrigado. Cuidado com o cadastro. Os irmãos podem se assentar. Quero pedir ao pastor Moisés que impetre a bênção. Pedir para os irmãos sentar, mas se quiser ficar em pé para receber, né? Vamos. Glória a Deus por essa manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, o pastorzão vem cheinho, viu? Cheio dessas férias aí. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Por favor, amados irmãos, sentem-se um minutinho e nós vamos dar alguns rápidos avisos.